Pessoal, então hoje nós vamos começar a falar sobre uma classe de fármacos que também são anti-inflamatórios, tal como os anti-inflamatórios que a gente discutiu na aula passada, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais. A gente viu que os não esteroidais são fármacos que bloqueiam a COX, então, portanto, tem efeito anti-inflamatório, mas tem problemas relacionados ao bloqueio da COX-1, tanto no estômago quanto nas plaquetas. Hoje nós vamos falar de uma outra classe de anti-inflamatórios, os anti-inflamatórios esteroidais. Para entrar na classe, eu vou contar uma história de como eles foram descobertos. Enquanto nós, os cientistas, pesquisavam o corpo humano, nós descobrimos que quando o ser humano estava em estado com muitas lesões no corpo, com muitas inflamações, ele produzia um hormônio anti-inflamatório. E aí, claro, pesquisas foram feitas para se descobrir que hormônio era esse. Nós descobrimos que esse hormônio era o cortisol. Qual é a glândula que produz o cortisol? A glândula suprarrenal, que são glândulas presentes sobre os dois rins. Então, são glândulas bilaterais. Nós temos duas suprarrenais, uma sobre cada rim. Então, em momentos que a gente está muito fadigado, muito estressado, com muitas lesões no corpo, por exemplo, quando você pratica uma atividade física muito intensa e acumula muitos pontos inflamatórios no corpo, quando você sofre um acidente grave, nesses casos, o seu corpo produz o hormônio cortisol na glândula suprarrenal. E o hormônio cortisol tem propriedades anti-inflamatórias. Claro, sempre que a gente tem uma descoberta desse tipo, desse nível, ela chama a atenção dos farmacologistas. Porque, ora, se nós temos um hormônio com propriedades anti-inflamatórias, podemos tentar copiá-lo em laboratório. E é isso que foi feito. É a partir da cópia do cortisol que nós geramos a classe dos anti-inflamatórios esteroidais. Por que eles ganham esse nome, Vamos começar já diferenciando. Por que os anti-inflamatórios que nós estudamos ontem não eram chamados esteroidais e esses anti-inflamatórios que nós vamos estudar hoje são? É porque, gente, eles são provenientes da molécula de colesterol. Então, a substância que a glândula suprarrenal usa para produzir o cortisol é o colesterol. O colesterol é uma molécula esteroidal. Portanto, as moléculas derivadas do colesterol também são chamadas de esteroidais. Por isso, o cortisol é um hormônio esteroidal. Quando eu falo que o colesterol é uma estrutura esteroidal e os hormônios produzidos a partir dele também são, aqui o cortisol é apenas um exemplo, mas a testosterona masculina é também um hormônio esteroidal, o estrogênio feminino é também um hormônio esteroidal. Vou mostrar para vocês o que é esse termo esteroidal, o que ele significa, o que torna uma molécula esteroidal. Se vocês repararem aqui, essa é a molécula de colesterol. De cara, chama a atenção na estrutura da molécula esses 4 anéis aqui, o anel A, anel B, anel C e anel D. Todas as moléculas, gente, que têm essa estrutura são agrupadas, pertencem ao grupo dos esteroides. Porque essa estrutura aqui é o núcleo esteroidal. Então, essa molécula aqui, que é o colesterol, é um esteroide porque ela tem o núcleo esteroidal. Se a gente colocar aqui agora a estrutura do cortisol, para vocês olharem, vocês vão ver que o cortisol é bastante parecido com o colesterol, e ele mantém a estrutura dos 4 anéis. 1, 2, 3, 4. Então, por isso, ele também é uma estrutura esteroidal derivada do colesterol, Essa mesma estrutura que tinha lá no colesterol. Então, a glândula suprarrenal, ela usou o colesterol para produzir esse hormônio esteroidal, que é o cortisol, que tem propriedades anti-inflamatórias. Só para vocês verem a estrutura de um outro hormônio esteroidal, para essa ideia da estrutura esteroidal ficar na cabeça de vocês,
Vou mostrar um outro hormônio esteroidal também produzido a partir do colesterol. A testosterona é o hormônio masculinizante. Olha a molécula de testosterona, dá para ver claramente aqui, né? Os 4 anéis esteroidais provenientes do colesterol. Então a testosterona também é um hormônio esteroidal. Vamos ver um último aqui. O estrogênio, o hormônio feminilizante. Olha a estrutura do estrogênio. Está vendo que elas são todas muito parecidas e todas elas guardam a estrutura esteroidal central. Então, esses hormônios são produzidos a partir da molécula de colesterol. E no caso do cortisol, ele é um hormônio produzido pela glândula suprarrenal. Né? A testosterona será produzida pelos testículos nos homens e o estrogênio será produzido pelos ovários nas mulheres. Como o cortisol, então, quando nós descobrimos, gente, a estrutura do cortisol e vimos que ele era um hormônio esteroidal derivado do colesterol, os cientistas foram para o laboratório com um objetivo: copiar o cortisol, conseguir desenvolver um cortisol sintético, para a gente ter um anti-inflamatório sintético, porque o cortisol é o nosso anti-inflamatório natural, né, que o próprio corpo produz. Eles tiveram sucesso nessa empreitada e geraram a hidrocortisona. A hidrocortisona, gente, é o primeiro anti-inflamatório esteroidal que surgiu, é o primeiro fármaco dessa classe, e ela nada mais é que um cortisol sintético. Ela é uma cópia da estrutura molecular do cortisol, só que ela é obtida em laboratório, diferentemente do cortisol biológico, né, que é produzido pela glândula suprarrenal a partir de colesterol. Mas são duas moléculas iguais e com a mesma potência anti-inflamatória. A hidrocortisona é tão anti-inflamatória quanto o cortisol biológico que nós produzimos. Mas os cientistas são, essa indústria farmacêutica, né, ela sempre, quando surge uma nova classe, é claro que fica todo mundo em polvorosa, né, cada indústria quer ter a sua molécula daquela nova classe. Então as pesquisas continuaram e a partir da estrutura, eles foram fazendo modelagem molecular no colesterol, foram alterando a molécula no cortisol, foram mexendo na molécula até gerarem novas estruturas que preservavam o núcleo esteroidal, mas que tinham atividade anti-inflamatória mais potente. A primeira gerada foi a prednisona. A prednisona é 4 vezes mais potente que a hidrocortisona e que o cortisol, que tem potência igual. Depois veio a prednisolona, que é a forma ativa da prednisona, e ela é 5 vezes mais potente que a hidrocortisona e o cortisol. Logo, nós desenvolvemos a triancinolona, que é 10 vezes mais potente que a hidrocortisona e o cortisol. A triancinolona está presente numa forma farmacêutica muito popular, que é uma pomada hora-base. O que é uma pomada hora-base? É uma pomada para passar na mucosa da boca, quando nós estamos com aftas. Então, para conter aquele processo inflamatório da afta e para aquela inflamação dolorosa regredir mais rapidamente, a gente passa uma pomadinha sobre as aftas, né? Essa pomadinha normalmente traz como princípio ativo a triancinolona, que é 10 vezes mais potente que a hidrocortisona. E depois nós temos os mais poderosos fármacos dessa classe, a dexametasona e a betametasona, que são entre 25 e 30 vezes mais potentes que o nosso hormônio anti-inflamatório natural, o cortisol, e 25 a 30 vezes mais potente que o primeiro fármaco da classe, né? A hidrocortisona, que nada mais é que uma cópia sintética do cortisol. Então, dexa e betametasona são os mais poderosos anti-inflamatórios. Então, aqui nos esteroidais, a gente tem de cara uma diferença em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais, porque aqui não tem diferença de potência. Todos eles têm um potencial semelhante farmacológico, né? Todos eles bloqueiam COX com intensidades semelhantes. O que diferencia um do outro, se vocês lembrarem, é a toxicidade, né? Tem uns mais tóxicos, outros menos tóxicos. Mas o principal é que todos eles
têm potências farmacológicas semelhantes. Aqui nos esteroidais, não. A potência farmacológica entre eles varia bastante. Esses medicamentos, embora existam também na forma de comprimido, por exemplo, a prednisona você compra como comprimido, é mais comum que eles sejam administrados por via intravenosa. Então, são fármacos intravenosos ou intramusculares, ou seja, injetáveis, e também é muito comum você ver esses medicamentos na forma de pomadas. Tá? Então, para inflamações tópicas, então vocês vão ver com frequência esses princípios ativos, esses fármacos, em formulações de pomadas. Além desses que eu acabei de citar para vocês, gente, eu vou citar outros 3 anti-inflamatórios esteroidais menos comuns. Vocês talvez não tenham ouvido falar, eu tenho certeza que já ouviram falar de dexametasona, ou de beta, ou de hidrocortisona. Quem teve uma reação alérgica na vida aí, certamente já tomou uma injeção de uma dessas medicações. Agora, a dexametasona, né, está bastante popular no momento, porque ela foi um dos poucos fármacos que se mostrou efetivo no tratamento da Covid-19 em pacientes graves. Então, quem está grave, internado, né, já entubado, a dexametasona mostrou reduziu a mortalidade quase pela metade. Então, é um fármaco que vem sendo usado aí nas UTIs do mundo todo em pessoas que desenvolvem os sintomas graves da Covid-19. Então, é um fármaco que se mostrou eficaz, né? No tratamento desse paciente grave. Mas, atualmente, até quem começa a apresentar sintomas já está tomando também como preventivo em alguns protocolos, em alguns locais. Não é a cura, né, gente? Mas ela já reduziu quase que pela metade o número de mortos, o que já é bom demais. Além desses que eu citei para vocês, eu vou mencionar esses 3 aqui, ó, budesonida, fluticasona e beclometasona. Esses fármacos têm uma particularidade. Você vai encontrar eles no mercado na forma de aerosol, ou seja, em formulações farmacêuticas gasosas, em formas farmacêuticas gasosas no aerosol. Alguém faz ideia de por que eu vou usar esses fármacos aqui, gente? Eu vou usá-los para aplicar direto nas minhas vias aéreas. Então, eu tenho, por exemplo, beclometasona, spray nasal, que você aplica direto no nariz do indivíduo que está com rinite ou sinusite. Então, você faz uma aplicação do anti-inflamatório direto na mucosa nasal, o que é uma vantagem, né? Porque você está aplicando o fármaco direto no sítio de ação, que é a mucosa nasal que está congestionada, no caso da rinite. A outra vantagem, eu vou perguntar isso, né? No caso dos asmáticos, esses fármacos também são de amplo uso para conter a inflamação no pulmão do asmático. Então, eles usam o aspersor, né, a famosa bombinha, e esses fármacos são aspergidos direto no pulmão, direto na árvore respiratória. Eles são levados até os brônquios, bronquíolos e alvéolos, junto com o gás no qual eles estão dispersos. Então, budesonida, fluticasona e beclometasona, vocês podem anotar aí que são fármacos bastante usados nas doenças respiratórias, porque eles estão disponíveis no mercado na forma de aerosol. Esses demais não estão. Os farmacologistas desenvolveram essas moléculas justamente para que a gente tivesse anti-inflamatórios esteroidais compatíveis com formulações gasosas. Então, tratamento de rinite, sinusites, bronquites e especialmente da asma, eu vou lançar a mão desse grupo triplo aqui de fármacos, tá? Ou budesonida, ou fluticasona, ou beclometasona. Se algum de vocês foi asmático aí na infância, ou ainda certamente já fez uso de um desses fármacos anti-inflamatórios esteroidais na forma de aerosol. Certinho? Até aqui, gente. Tranquilo? Alguma dúvida? Então, vou seguir.
Os anti-inflamatórios esteroidais, gente, eles têm nas células do nosso corpo um receptor específico para eles, que é chamado de receptor de glicocorticoides. É claro que esse receptor não existe, né, não surgiu para se ligar a esses medicamentos. Ele é o receptor do próprio cortisol. Então, o cortisol entra nas nossas células e se liga no receptor de cortisol, que é o receptor de glicocorticoides. Como os nossos anti-inflamatórios esteroidais são semelhantes ao cortisol, são cópias, né, são inspirados na molécula de cortisol, eles também vão se ligar no mesmo receptor, o receptor de glicocorticoides, que é uma proteína que vai alterar a expressão gênica da célula. Tá? Então, o efeito farmacológico desses medicamentos é muito profundo. Por que é muito profundo? Porque uma vez que eles ativam esse receptor, pessoal, esse receptor vai lá para o núcleo da célula e muda o padrão de genes que essa célula está expressando. Portanto, ele vai ter efeitos anti-inflamatórios muito profundos. Tão profundos que esses fármacos, se usados em doses altas e por períodos prolongados, eles ultrapassam a barreira do efeito anti-inflamatório e se tornam até mesmo imunossupressores, que é um efeito farmacológico muito perigoso. Ele é importante em alguns momentos, mas ele também me deixa vulnerável. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Mas então eu quero que vocês saibam, por conta do efeito farmacológico dessa classe, que altera a expressão gênica das nossas células, ou seja, ele altera o perfil de proteínas que a célula produz. Isso numa célula, gente, é uma mudança muito radical, é um efeito farmacológico muito profundo. Portanto, eles não são meros anti-inflamatórios, eles são capazes até de imunossuprimir o nosso organismo, ou seja, baixar as nossas defesas imunológicas, reduzir o número e a atividade de células de defesa. Então, vamos lá. Porque quais são as consequências, né, dessas moléculas, desses fármacos, serem capazes de alterar a produção de proteínas da célula? Algumas das consequências são: eles vão diminuir a quantidade de fosfolipase A2 e de COX-2, ou seja, a quantidade dessas enzimas diminui. Ora, aqui nós vimos, né, a importância da fosfolipase A2 e da COX-2 para o processo inflamatório crônico. Se eu tenho um fármaco que vai diminuir a quantidade de fosfolipase e também de COX, é claro que ele vai ter um efeito anti-inflamatório muito profundo, porque ele está simplesmente parando a produção das duas principais enzimas inflamatórias, a fosfolipase, que produz o ácido araquidônico, e a COX, que produz as prostaglandinas e prostaciclinas, que vão levar à inflamação propriamente dita. Então, gente, aqui tem uma diferencinha que eu queria que vocês se atentassem ao verbo, tá? O anti-inflamatório não esteroidal, esse grupo aqui, eles bloqueiam a COX, ou seja, eles se ligam diretamente na COX para exercer o efeito farmacológico anti-inflamatório. Os esteroidais, eles não se ligam nem na COX nem na fosfolipase. Eles não fazem uma inibição direta. O que eles fazem é reduzir a produção dessas enzimas pela célula. Então, a célula do tecido inflamado para de produzir fosfolipase e para de produzir ciclooxigenase 2. Então, eles barram a inflamação não porque eles se ligam diretamente nessas enzimas, é porque eles fazem a célula parar de produzi-las. Está vendo que é um efeito muito mais profundo? Eles não inibem apenas a COX ou a fosfolipase que está ali na célula. Ele faz aquela célula inflamada parar de produzir essas enzimas. E eles ainda reduzem a produção de citocinas. As citocinas são substâncias inflamatórias que vão ampliar o efeito inflamatório, né? Porque elas atraem, elas ativam células de defesa. Então, quanto mais citocinas eu produzo na minha inflamação, mais células de defesa migram para aquele lugar, mais inflamado o tecido fica. Então, os anti-inflamatórios esteroidais, eles param a produção de citocinas. E aqui eu marquei em
Esses efeitos em amarelo são efeitos puramente anti-inflamatórios, está marcado em amarelo. Já esses efeitos aqui em laranja são efeitos mais profundos e são imunossupressores. O que esses fármacos fazem que eles são imunossupressores? Eles podem, gente, reduzir a ativação das células imunológicas, ou seja, eles podem deixar as células imunes menos responsivas, mais dormentes. E célula imunológica precisa estar ativa para enfrentar patógenos. Uma outra coisa que eles fazem é reduzir o número geral de células de defesa. Então, eles não só deixam as nossas células de defesa menos ativas, eles também diminuem a contagem de leucócitos. O número de leucócitos diminui, inclusive de linfócitos, gente, o que é muito perigoso, porque linfócitos são células da imunidade adquirida. São células que promovem uma defesa específica contra patógenos. Então, repare que se usados em doses altas e por períodos prolongados, esses fármacos vão não só reduzir o grau de ativação das minhas células de defesa, como vão reduzir o número das minhas células de defesa. Eu queria que vocês me dissessem qual é o problema disso, gente. Qual é o problema de usar um fármaco que vai reduzir o estado de ativação das minhas células imunológicas e o meu número geral de leucócitos? Vai estar expondo a pessoa a doenças adquiridas? O quê? Desculpa, não ouvi. A doenças adquiridas, por exemplo, outras doenças, que não vai ter a sua imunidade para combater elas. Exato, né, gente? O que acontece com a gente quando a gente fica com a nossa imunidade comprometida? A gente acaba ficando suscetível a ter infecções fúngicas, bacterianas, virais, eumínticas, enfim, nós ficamos suscetíveis a infecções provocadas por parasitas. Inclusive parasitas que não nos fariam mal se a gente estivesse imunologicamente competente. Mas se a gente tiver com a imunidade comprometida, doenças que muitas vezes não evoluiriam na gente começam a evoluir, a provocar um estado patológico. Então, há um grande problema, há uma grande dificuldade em imunossuprimir um paciente. Eu queria que vocês me dissessem, ora, então, mas eu vou usar esse efeito em alguma situação? Gente, vocês conseguem pensar em situações em que eu vou tomar os anti-inflamatórios esteroidais buscando justamente esse efeito imunossupressor? Você pode estar pensando aí, né? Mas esse efeito é perigoso, né? Se eu tiver imunossupressão, se eu tiver baixa do número e da quantidade e da atividade das células imunológicas, eu vou ficar suscetível a ter uma série de infecções que eu nunca teria, meningites, pneumonias, toxoplasmose, sarampo. Por que eu vou ter essas... por que eu me exporia a esse risco? Vocês conseguem imaginar algum quadro clínico em que eu vou fazer uso de anti-inflamatório esteroidal com finalidade imunossupressora? Estão escrevendo? Não. Vamos, gente. Consegue imaginar alguma finalidade imunossupressora? Para que eu tomaria esses medicamentos? Paciente que tem câncer? Paciente que faz tratamento oncológico? Não, o paciente que tem câncer, eu quero que ele responda contra o câncer. Eu quero uma resposta imunológica. Até porque a própria quimioterapia, a própria medicação que trata o câncer, ela também prejudica a minha resposta imunológica. Então, se eu ainda usar anti-inflamatório esteroidal nesse paciente, aí que eu vou arruinar a resposta imunológica dele mesmo. Aí, além do câncer, eu vou acabar tendo que tratar uma outra infecção grave. Por exemplo, uma meningite, uma pneumonia. Então, não, o paciente com câncer de jeito nenhum. Então, quando tem uma alergia, igual eu sou alérgica, quando a alergia de qualquer coisa, né? Assim, principalmente picada de inseto, eu fico todo inchado. Aí é uma emergência, né?
Para as alergias, você vai usá-los, sim. Eles são medicamentos de escolha para quadros alérgicos mais graves, mais crônicos. Quadros alérgicos crônicos, como a asma, serão tratados com anti-inflamatórios esteroidais. Mas você usa eles na asma pelas propriedades anti-inflamatórias deles. O asmático está usando ele, o alérgico está usando o anti-inflamatório esteroidal para parar a produção de fosfolipase de COX e para diminuir a produção de citocinas. O objetivo do alérgico, quando ele faz uso desses fármacos, é o efeito anti-inflamatório deles. Para o alérgico, imunossupressão é reação adversa. O alérgico não quer ser imunossuprimido, não. Sabe quem quer ser imunossuprimido, gente? Tem 2 pacientes especificamente. Tem um paciente que o próprio sistema imunológico dele está descontrolado, desregulado, e o próprio sistema imunológico está atacando um determinado tecido e provocando uma doença. Como é que chamam essas doenças, gente? Quando é o nosso próprio sistema imunológico que está descontrolado. Doença autoimune? Doenças autoimunes. Então, eu vou querer o efeito imunossupressor dos anti-inflamatórios esteroidais em doenças autoimunes, porque são doenças em que eu preciso justamente diminuir a ativação das minhas células imunológicas e diminuir a quantidade, porque as minhas células imunológicas na doença autoimune são o meu problema. Elas estão exageradamente ativas e estão atacando os tecidos, como por exemplo no lúpus, quando o sistema imunológico se volta contra o próprio tecido conjuntivo do indivíduo, gerando uma inflamação por todo o corpo. Então, nesse caso, sim, eu desejo imunossupressão. Um outro paciente... Oi? Diabetes? Diabetes é uma doença autoimune, mas nós não tratamos ela com anti-inflamatório esteroidal. Ela tem uma classe específica na verdade, a doença, o anti-inflamatório esteroidal, não impede as nossas células de defesa de destruir a célula pancreática que produz a insulina. Então, as células de defesa acabam destruindo as células pancreáticas do mesmo jeito. Por isso, no diabético do tipo 1, eu vou tratá-lo com insulina o resto da vida. Felizmente, o anti-inflamatório esteroidal não impede o sistema imunológico de destruir a célula beta. Mas no paciente com lúpus, ele vai ajudar bastante. Ele vai diminuir o ataque das células imunológicas contra o tecido conjuntivo. E aí aquela pessoa tem uma pequena melhora na qualidade de vida. Eu estava falando do outro paciente, né, gente? O outro paciente que quer o seu sistema imunológico deprimido, imunossuprimido, é o paciente que recebeu um transplante. Quando você faz um transplante em um paciente, há muitas chances de que aquele tecido que veio de outro indivíduo seja rejeitado. Quem é que promove a rejeição? Quem é que ataca esse tecido novo que foi transplantado? O sistema imunológico. Então, num paciente transplantado, é interessante que eu promova imunossupressão, ou seja, que ele tenha um sistema imunológico mais enfraquecido. Para quê? Para que esse sistema imunológico não reaja, não rejeite o transplante. Então, os transplantados também farão uso de anti-inflamatório esteroidal com finalidade imunossupressora. Tá? Mas fora esses 2 pacientes, o que tem doença autoimune e o que foi transplantado, os demais pacientes vão usar os anti-inflamatórios esteroidais por sua propriedade anti-inflamatória, tá? E não imunossupressora. Segurança. Primeiro nós falamos de eficácia, né? São poderosos anti-inflamatórios? São eficazes? Muito, gente. São os anti-inflamatórios mais poderosos que existem. A betametasona, então, nem se fala. É o mais poderoso de todos os anti-inflamatórios, mesmo considerando os não esteroidais. Então, esses aqui eles são mais poderosos que os não esteroidais, e dentre eles, a beta ainda é a mais poderosa de todas. A beta e a dexa, né? São as duas mais poderosas, mais potentes. Então, eficácia,
potência farmacológica que sobra. São poderosos anti-inflamatórios, tão poderosos que chegam a ser imunossupressores. Diminuem até o número de células de defesa no corpo. Segurança, são seguros? Olha a notícia boa. Até que são, gente. Desde que usados por períodos curtos de tempo. Então, futuros prescritores, caso optem por prescrever um anti-inflamatório esteroidal para o seu paciente, que está, por exemplo, com uma inflamação enorme na boca, com as gengivas todas inflamadas, posso prescrever? Posso. Mas com um cuidado, gente. Se eu passar de 15 dias de tratamento, se o tratamento demandar mais que 15 dias, eu tenho que estar ciente que eu começo a expor o meu paciente a uma série de reações adversas medicamentosas bastante intensas. Até 15 dias, a literatura diz que os pacientes não reportam reações adversas medicamentosas graves. Mas depois de 15 dias de tratamento, sim. Então, meu paciente está com uma inflamação nas gengivas. Eu quero prescrever dexametasona por 1 semana. Tá ok, gente? Tá dentro do prazo? Tá, né? O prazo são 15 dias. Ah, não, eu vou prescrever betametasona por 3 meses. Ora, gente, por mais de 15 dias, então, eu vou estar expondo o meu paciente a reações adversas bastante perigosas. Uma delas, a depressão. A depressão, que é uma doença bastante perigosa, né? Uma doença do sistema nervoso central, em que o paciente fica com um humor deprimido. Vários relatos da literatura mostram que pacientes que precisam tomar anti-inflamatórios de forma crônica, eles acabam tendo uma maior chance de desenvolver quadros depressivos. Tá? Então, bastante cuidado aí com o uso crônico de anti-inflamatório esteroidal, porque eles podem levar a quadros depressivos. E aí você tem um segundo problema, né? Olha que loucura que é a farmacologia. Você está usando medicação para tratar um problema e surge outro problemaço, né? Que é a depressão, uma doença que prejudica demais a qualidade de vida do seu paciente. Eles também usados cronicamente. Quando é que eu vou usar cronicamente, gente? Inflamações graves, tá? Inflamações corriqueiras, simples, rapidamente elas regridem com o uso de anti-inflamatórios. Você nem chega em 15 dias. Muito antes disso, essas medicações aqui, que são potentes anti-inflamatórios, já vão ter resolvido o problema. Agora, quem precisa usar cronicamente, um paciente que tem lúpus, por exemplo, ele vai acabar usando por muito mais que 15 dias. Então, ele pode se expor à depressão. Esses medicamentos, gente, eles aumentam o catabolismo proteico e aumentam a glicemia. Então, cuidado, tá? Eles podem gerar uma diabetes medicamentosa, porque aumenta a sua glicemia, aumenta a quantidade de glicose no sangue. E eles promovem catabolismo proteico. Então, por exemplo, um atleta, um fisiculturista que está querendo ganhar massa, força muscular, o uso dessas medicações cronicamente é um inimigo dele, porque elas vão promover quebra de proteínas. Quem está querendo ganhar massa, ele está querendo produzir proteínas e não quebrar. Então, são fármacos que, usados cronicamente, quebram proteínas, atrapalham o ganho de massa magra, atrapalham o ganho de força, atrapalham o desempenho atlético. Então, atletas não devem usar anti-inflamatórios esteroidais por longos períodos, por mais que 15 dias, porque vai comprometer o desempenho atlético deles. Como eu disse para vocês, o efeito farmacológico desses fármacos é muito profundo, né? Porque eles alteram a produção de proteínas da célula, eles agem no núcleo, alterando a transcrição gênica. Então, o efeito farmacológico deles é muito profundo. Eles conseguem até mesmo, redistribuir a gordura no corpo de uma forma muito particular. A gordura fica concentrada nos ombros, no pescoço e na face. A gente até chama de face de lua cheia. Quando você vê alguém com o rosto inchado e todo arredondado, você pode suspeitar de que é um usuário de anti-inflamatório esteroidal crônico, que está usando por meses, que não usou por apenas 15 dias.
Então chegou um paciente, sentou ali na sua cadeira, com aquele rosto todo inchado, aquela cara de lua, você pode já investigar se ele está tomando uma dessas medicações cronicamente. A face de lua cheia, esse acúmulo de gordura no pescoço, no rosto, nos ombros, é um indicativo do uso crônico de anti-inflamatório esteroidal e é uma reação adversa característica. Esses medicamentos promovem retenção de água e de sódio. Por isso, gente, os indivíduos que usam durante muito tempo os anti-inflamatórios esteroidais incham, ficam edemaciados. Só que, gente, não é um inchaço simples, não. Vocês não têm ideia do que eu estou falando. A pessoa fica completamente deformada. Esse inchaço do anti-inflamatório usado cronicamente não é um inchaço comum, é um inchaço que passa para você a impressão de que a pessoa foi inflada. Ela não parece com a gordura, porque a gordura tem as suas curvas, né? Mesmo o indivíduo obeso, ele tem a sua silhueta, as suas curvas ali. O indivíduo inchado, que retém líquidos, né, sódio e água, por conta dos anti-inflamatórios esteroidais, você olha para ele, a impressão que você tem é que ele foi inflado. Ele não tem essas curvas normais da gordura. Parece que ele está estufado. Psicologicamente é muito pesado, tá? Esse efeito adverso, especialmente para as mulheres, que são até mais preocupadas com os homens, né? Que os homens com a forma física, porque ele é um efeito deformante. Quem já acompanhou um paciente em uso dessas medicações e que teve essa retenção de líquidos, sabe que a pessoa fica completamente deformada. Deformada a ponto, gente, de você não ver diferença entre o queixo e o pescoço. Aquele inchaço que a gente só vê, aquela face, aquela aparência que a gente só vê nos obesos ali, mórbidos, né? E a pessoa desenvolve isso aqui muito rapidamente. Outra consequência do uso crônico são as infecções oportunistas, né? Porque a gente viu que, mesmo que use essa medicação cronicamente com finalidade anti-inflamatória, ela vai prejudicar a minha resposta imunológica. Então, me deixa suscetível a infecções oportunistas. Por fim, eu quero que vocês pesquisem depois o que é a síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing, gente, é um quadro fatal. Tá? Então, como eu disse para vocês, o uso de medicação deve ser sempre feito de forma racional, porque medicamentos, eles não só curam, muitas vezes eles também matam. A síndrome de Cushing medicamentosa é um exemplo de doença fatal provocada pelo uso desses medicamentos em altas doses e por períodos prolongados. Tá? Depois eu quero que vocês estudem o que é a síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing medicamentosa, provocada pelo uso de anti-inflamatórios esteroidais em dose alta e cronicamente. Resumo da ópera. Potentes anti-inflamatórios? Muito. Tão potentes que chegam a ser imunossupressores. Até o efeito imunossupressor, eu aproveito na terapia, na clínica? Aproveito. Ele é necessário para o paciente autoimune, né, que tem doença autoimune, e para o paciente transplantado. Problemas de usar essa medicação? Até 15 dias, quase nenhum. Tá? Então, eles serão potentes agentes anti-inflamatórios com pequenas reações adversas, poucas reações adversas. Agora, se eu ultrapasso 15 dias de tratamento e vou para um tratamento crônico, eu vou expor o meu paciente a um conjunto de reações adversas muito graves, sendo algumas delas potencialmente fatais. As infecções oportunistas podem levar à morte, posso ter uma meningite oportunista e morrer. A depressão pode levar à morte, porque ela pode induzir a tentativas de suicídio. E, por fim, a síndrome de Cushing, que será um quadro que vai conduzir à morte do paciente. Então, gente, muito cuidado com o uso de anti-inflamatórios cronicamente. Deus me livre de estar formando futuros dentistas aí que vão passar essas medicações para o paciente tomar 30, 60 dias. Se for necessário, esse paciente tem que ser acompanhado e usado na menor dose possível para você tentar minimizar
essas reações adversas. E essa prescrição mais prolongada só pode ser feita se o protocolo clínico para tratar aquela doença assim o recomendar. Do contrário, não pode ser feita pela sua cabeça, não. O protocolo clínico para tratar aquela doença tem que recomendar o uso dessa medicação pelo período prolongado X. Não pode ser da sua cabeça, não. Pela sua cabeça, tente limitar o uso dessas medicações a, no máximo, 15 dias consecutivos. Dúvidas, gente, sobre os poderosos anti-inflamatórios esteroidais? Professor, Sim. no caso de um portador de lúpus chegar no consultório com a gengiva altamente inflamada, então eu vou prescrever os esteroidais? Desculpa, faz de novo a pergunta que meu áudio cortou aqui. Um portador de lúpus com a gengiva altamente inflamada, eu vou prescrever são os esteroidais. Normalmente, um paciente que tem lúpus usa o anti-inflamatório esteroidal. O anti-inflamatório não esteroidal é pouco potente para ele, não é suficiente. Aí então eu vou prescrever os esteroidais para ele. O esteroidal, sim. Ok. Gente, Professor, oi. e não teria nenhuma outra medicação que fizesse um efeito igual? Por exemplo, o meu avô, ele teve uma doença do fogo, eu acho que o nome era. E ele ficou tão inchado, ele ficou irreconhecível. Usou essa medicação por muito tempo, sofreu bastante. Possivelmente era um anti-inflamatório esteroidal. Você sabe qual foi a medicação? Acho que era corticoide. Corticoide. Gente, os anti-inflamatórios, ter perguntado, os anti-inflamatórios esteroidais também são conhecidos como glicocorticoides ou corticoides. Tá? Então, quando vocês ouvirem o termo corticoide, glicocorticoide, a pessoa está se referindo a esses fármacos aqui, aos anti-inflamatórios esteroidais. Tá? Corticoide, porque eles são derivados do cortisol, glicocorticoides, porque eles se ligam no receptor de glicocorticoides. Tá? Então, quimicamente, essas moléculas são agrupadas no grupo dos corticoides. Então, quando vocês ouvirem o termo corticoide, glicocorticoide, a pessoa está falando de anti-inflamatório esteroidal, está falando dessa turma aqui, tá bom? É a mesma coisa. Só para nós terminarmos, para vocês saberem que os aerosóis têm uma grande vantagem, gente, que o asmático, ele precisa usar os anti-inflamatórios esteroidais ao longo de anos, né? Porque ele tem asma. Então, ele tem uma doença crônica, ele tem que usar anti-inflamatório esteroidal por anos. Quem tem sinusite, às vezes passa meses com a sinusite atacada. Aí vai precisar usar anti-inflamatório esteroidal por meses. Aí você fala, eita, e agora? Porque tem todos esses perigos aqui, né? Uma vantagem, gente, da rinite e da asma, da sinusite, da asma, é que eu consigo usar anti-inflamatórios esteroidais tópicos. O aerosol é tópico, ele é aplicado de mucosa nasal ou diretamente no pulmão. O gás leva essas medicações direto para o tecido-alvo. Essa é uma grande vantagem, tá? Por quê? Porque daí eu posso trabalhar uma dose menor e o efeito fica limitado ao pulmão e às vias aéreas superiores. Nesses casos, eu consigo minimizar ou até mesmo não apresentar nenhum desses sintomas, mesmo usando cronicamente. Por que eu não vou ter esses sintomas mesmo usando cronicamente? Porque eu não estou tomando formas farmacêuticas sistêmicas. Eu não estou tomando medicação que vai para o meu sangue e vai ser distribuída para o corpo todo, provocando problemas no sistema nervoso central, no catabolismo proteico, nos rins. Então, eu não vou ter esses efeitos no sistema imunológico, eu não vou ter esses efeitos sistêmicos, porque eu estou usando forma farmacêutica que permite eu aplicar direto no nariz, direto no pulmão, e a quantidade que passa para o sangue é pequena. Então, não vai ser suficiente para provocar essas reações adversas terríveis. Então, se eu vou usar um anti-inflamatório esteroidal cronicamente, se for possível usar tópico, tanto melhor, tá?
Então, vocês vão tratar um paciente com anti-inflamatório esteroidal, algum problema na boca. Dá para usar uma formulação tópica, uma pomada? Melhor, porque eu não preciso fazer uso dessa medicação por via oral, por exemplo, ou injetável, em que ela será distribuída para todo o meu corpo e vai provocar, ao longo do tempo, essa grande quantidade de reações adversas perigosas. Tá bom? Então, a forma tópica é sempre uma vantagem. Usar uma pomada de anti-inflamatório esteroidal. A pomada eu posso usar por mais de 15 dias com segurança? Claro que sim. O aerosol também posso? Também. Porque o efeito deles é tópico, é sobre o epitélio do tecido. Eles são absorvidos? São. A fração deles que chega na circulação sanguínea é pequena. Tá certo? Por isso que o asmático, que usa anti-inflamatório esteroidal por anos da vida, você não vai vê-lo com todas essas reações adversas. Por quê? Porque o asmático faz uso tópico, né? Ele faz uso do aerosol. São tão imunossupressoras, pra vocês terem uma ideia, que o asmático que usa aquela bombinha várias vezes por dia, ele está jogando anti-inflamatório na boca, né? Um pouco fica preso na boca. A imunidade da boca vai caindo tanto, a resposta imunológica da boca vai caindo tanto, que as crianças asmáticas acabam desenvolvendo aquele sapinho, que é uma infecção fúngica provocada por cândida, que não acontece normalmente no indivíduo, numa boca que está imunocompetente, ou seja, que tem um sistema imunológico saudável. Nessa criança, ele acaba desenvolvendo sapinho. Por quê? Porque a imunidade da boca dele cai muito. Porque a aplicação do aerosol é na boca. Então, embora ele inale, vá lá para o pulmão, uma boa parte da dose fica na boca, especialmente na língua. Aí a imunidade da língua cai e o paciente acaba tendo sapinho, uma infecção fúngica provocada por cândida, uma candidíase oral, porque a imunidade da língua caiu, da boca como um todo caiu. Então, vocês vão pegar pacientes, especialmente crianças, que têm a imunidade da boca muito comprometida, porque é asmática. Então, faz uso do anti-inflamatório, como ele é aspergido na boca, a imunidade da boca cai. Então, essa criança pode, inclusive, ter problemas dentários por conta de uma imunidade bucal muito precária. Tá bom? Então, quando pegarem um asmático, já prevejam isso. Ele usa anti-inflamatório oral cronicamente. Aerosol, né? Vai para o pulmão, mas uma boa parte fica na boca e prejudica a imunidade da boca. Então, vocês vão pegar crianças com a boca com imunidade bastante suprimida por conta do uso dos aerosóis e por conta da fração do anti-inflamatório esteroidal, por conta da fração do corticoide que fica presa na boca quando é aplicado. Se for aplicado errado, gente, se ele não for inalado de forma correta, a maior parte da dose fica retida na boca, viu? Quem aplica errado, a maior parte da dose fica na boca. Então, muitas vezes, às vezes o que vai precisar é você ensinar essa criança a aplicar direito. Você está aplicando errado. Ao invés de ir lá para o pulmão a maior parte da dose está ficando injetada direto na língua, na boca. E está comprometendo a imunidade da boca. Certinho? Como nós já estávamos falando, os sistemas são relacionados, né? Eu gosto de falar de anti-inflamatório esteroidal e de cara eu já venho falar de alergias, porque os anti-inflamatórios esteroidais são usados em alergias. Mas é comum, gente, que eu use essas medicações, vocês vão anotar aí, que anti-inflamatório esteroidal eu vou usar para alergia crônica, aquela alergia que demora, aquela alergia que não responde aos antialérgicos histamínicos. Tá? Porque para alergia aguda, eu vou usar a outra classe de medicamentos que nós vamos estudar agora. Esses aqui eu vou guardar para aquela sinusite que não regride por nada, eu vou guardar para asma, que é uma alergia crônica. Então eu vou usar esses anti-inflamatórios em doenças alérgicas? Vou, mas eu vou dar uma preferência para usá-los em doenças alérgicas persistentes, como aquela sinusite que não melhora, aquela rinite que não melhora, a asma, que por si só é uma doença crônica, tá bom? Nas alergias do dia a dia,
especialmente nas alergias de pele, que a gente vai chamar de urticárias, eu vou usar outra classe de fármacos, os antialérgicos. O que esses fármacos fazem, gente? Eles contêm a resposta alérgica. Descreve para mim, gente, numa urticária, numa alergia de pele, o que o paciente relata? O que eu consigo ver quando eu olho para o ponto alérgico? Fica empolado, né? Coceira, vermelho. Oi? Fica empolado, fica marcado o corpo. Isso, aquilo lá são os vergões. Um eczema, né? Uma região da pele em que ela fica inchada e vermelha, vai formando umas bolinhas, umas bolhas. São vergões alérgicos, né? Pontos inflamatórios. O que mais, gente, que acontece nesse ponto? Qual que é a outra queixa? Que, na verdade, é a queixa principal do alérgico. Coceira. Coceira. Eu quero que vocês entendam, gente, que no ponto da alergia, no ponto onde está havendo a urticária, essa célula aqui, o mastócito do alérgico é um mastócito problemático. Ele é um mastócito hiperresponsivo. O que significa isso? Ele responde a estímulos que ele não deveria responder. Qualquer substância que se aproxima do mastócito, ele entende que é uma substância patogênica. E ele libera substâncias que iniciam um processo inflamatório. Isso é normal de um mastócito fazer. A questão é que ele só deve fazer isso diante de uma proteína de bactéria, diante de um fungo, ou seja, diante de uma ameaça real. O mastócito do alérgico, ele responde a qualquer coisa. Ele é hiperresponsivo, ele é exagerado. Então, por exemplo, um grão de pólen, uma proteína produzida pelas flores das plantas, que não faz mal a ninguém, ela não vai provocar nenhuma patologia, nenhum dano aos nossos tecidos. Mas o alérgico, o mastócito dele, responde ao grão de pólen como se fosse uma proteína bacteriana. Ele responde ao grão de pólen como se fosse uma ameaça, um patógeno. E não é. Ácaros. Ácaros também não provocam processos patológicos, mas o mastócito de um alérgico responde aos ácaros de forma muito exagerada. Ele inicia um processo inflamatório na presença de um ácaro ou de um pedaço de ácaro. No alérgico, gente, o mastócito dele é tão sensível que até uma variação de temperatura pode fazer esse mastócito desgranular. Olha o asmático. O asmático, se ele entrar numa sala, se ele está num ambiente quente, num dia quente como hoje, ele entrar numa sala com ar-condicionado muito frio, essa variação da temperatura pode fazer os mastócitos deles degranularem e iniciar um processo inflamatório no pulmão. A alergia, então, eu quero que vocês entendam ela como um processo inflamatório provocado por esse cara aqui, ó, o mastócito. Por que o mastócito do alérgico fica o tempo todo provocando reações alérgicas? Porque ele é geneticamente alterado, é um mastócito hiperresponsivo. Ele responde a estímulos que ele não deveria responder. Um mastócito normal só responde a estímulos agressivos, a bactérias, fungos, protozoários, patogênicos. O mastócito do alérgico não. Um esporo de fungo que não faz mal nenhum, um grão de pólen, uma variação de temperatura, tudo isso é motivo para esse mastócito desgranular. E quando ele degranula, não é desgranular não, é degranular. Quando ele degranula, ele libera especialmente essa substância aqui, ó, histamina. A histamina, gente, ela é responsável pelos dois principais sintomas da alergia. A histamina ela vai se ligar no receptor dela, nos nervos, o receptor H1, e vai provocar irritação no nervo, gerando coceira. Então, a histamina liberada pelo mastócito no processo alérgico
se liga no receptor de histamina, que é o receptor H1, e provoca, esse receptor está presente na membrana dos nervos, e com isso a histamina irrita o nervo e provoca coceira. O outro lugar que a histamina se liga é no receptor H1 dos vasos sanguíneos, e aqui a histamina provoca vasodilatação. É por isso que o ponto alérgico, o ponto que está coçando, logo ele fica inchado e vermelho. Surgem os vergões e o inchaço. Por quê? Porque a histamina está provocando vasodilatação. Então vamos lá, por que a histamina consegue provocar isso nos nervos e nos vasos? Porque tanto no nervo quanto no vaso existe o receptor H1, que é uma proteína na qual a histamina se liga. Então, quando a histamina se liga no receptor H1 dos vasos, ela promove vasodilatação. Então, aquele local incha e fica vermelho. Quando a histamina liga no receptor H1 dos nervos, ela irrita os nervos, provocando coceira. Tá certo? Então, esses são os efeitos da histamina sobre os tecidos periféricos. Então, se eu pegar aí um de vocês agora e injetar histamina embaixo da pele de vocês num determinado ponto, aquele ponto vai de imediato, gente, inchar e ficar com os vergões vermelhos e vai começar a coçar intensamente. Por quê? Porque a histamina está se ligando no receptor H1 do nervo e do vaso e provocando coceira. Coceira e inchaço e edema. Essa é a fisiopatologia das reações alérgicas. Né? O mastócito hiperresponsivo respondeu a um alérgeno inofensivo, a histamina foi liberada, se ligou no receptor H1 dos nervos, provocando irritação, gerando coceira, e se ligou no receptor H1 dos vasos, promovendo vasodilatação. Por isso que o ponto alérgico ele é inchado, vermelho e coça bastante. Tudo culpa de quem? Quem é a grande culpada, gente, do processo alérgico agudo, da urticária? Histamina. A histamina. Por isso, agora vem a pergunta. Como é que eu trato uma alergia, então, gente? Como é que eu trato uma urticária? O que eu preciso fazer? Qual o efeito de qual substância que eu preciso conter? Eu vou inativar o receptor H1? Exato. Eu preciso de uma molécula, de um fármaco, que se ligue no H1 e que tenha efeito oposto ao da histamina sobre o receptor H1, porque a histamina, quando se liga no H1, ela ativa ele e provoca coceira no nervo e provoca vasodilatação no vaso. Ela gera a resposta alérgica, inflamatória. Eu não quero... Aí a pergunta que eu faço para vocês é essa. Eu preciso de uma molécula agonista da histamina no receptor H1 ou antagonista da histamina? Lembra que nós estudamos esses termos? E agora, quem que eu quero? Um agonista de histamina ou um antagonista? Eu quero uma substância que copia as ações da histamina, um agonista, ou eu quero uma substância que tem efeito oposto ao da histamina, que inibe a histamina? Vai ser as antagonistas, né? Oposto. Vou querer efeito oposto. Eu preciso de um fármaco, gente, que se ligue no receptor H1 do nervo e não deixe a histamina ligar, impedindo que ela provoque coceira. E eu preciso de um fármaco que se ligue no receptor H1 do vaso e não deixe a histamina ligar, revertendo a vasodilatação, fazendo esse vaso voltar ao normal, porque daí o inchaço e a vermelhidão vão desaparecer. E aqui a coceira vai parar, vai sumir. Portanto, gente, a farmacologia da alergia, os antialérgicos, são antagonistas da histamina no receptor H1, tanto no vaso sanguíneo quanto no nervo. Tá? Então, antialérgicos são antagonistas da histamina. Sinônimo de antialérgico é dizer antihistamínico,
Porque os fármacos antialérgicos são bloqueadores dos efeitos da histamina no nervo e no vaso. É importante essa classe de fármacos? É, porque, gente, a alergia pode matar? Ou a alergia é apenas um evento pontual? Pode matar, professor. Quando é que uma alergia me mata, gente? Uma alergia é perigosa em duas situações, tá? E aí eu vou dar uma dica para vocês, que é uma dica que pode salvar vidas. E é sempre bom que o profissional de saúde do grupo seja a pessoa pronta para salvar uma vida, se necessário, né? Algumas alergias, gente, podem acontecer de forma muito rápida. Então, elas vão se espalhando pelo corpo. Em alguns casos, os alérgenos vão se espalhando pelo corpo do alérgico e aí elas vão encontrando mastócitos pelo caminho. Cada mastócito que o alérgico encontra, ele desgranula e libera mais histamina. Qual que é o problema disso? Vocês já devem ter acontecido com alguns de vocês, uma alergia começa num ponto, e daí, por exemplo, na sua mão, uma coceira, uma vermelhidão, os vergões, o inchaço, e de repente o seu braço começa a coçar, logo você tira a camisa, você percebe que as suas costas, o seu peito está cheio de manchas vermelhas, e a coceira começa a se alastrar. O que está acontecendo, gente? O alérgeno está se espalhando pelo seu corpo, e os seus mastócitos, que são hiperresponsivos, estão degranulando, liberando histamina. Qual é o perigo disso? Tem dois perigos. O principal, gente, é liberar histamina em grande quantidade no corpo, é porque vai haver uma vasodilatação violenta. Essa vasodilatação aguda vai derrubar a minha pressão arterial. E eu posso entrar num quadro chamado de choque anafilático, onde eu vou ter uma parada cardíaca, porque a minha pressão cai violentamente. Por que o choque anafilático aconteceu? Por que a minha pressão caiu violentamente? Porque a histamina foi liberada em grande quantidade e ela dilatou os meus vasos pelo corpo todo. Essa vasodilatação acontecendo de forma sistêmica no corpo todo, ela vai derrubar a minha pressão de forma violenta. Essa queda abrupta da pressão é o choque anafilático. Ele pode vir seguido de uma parada cardíaca. Então, sim, uma alergia pode me matar por parada cardíaca se ela estiver se alastrando. Tá? Então, a alergia que fica ali localizada na minha mão não me assusta. Mas se ela começa a se espalhar pelo meu corpo, vem para o pescoço, vem para o peito, para as costas, para as pernas, eu devo sim buscar correndo a emergência de um hospital, porque eu preciso fazer uso de uma medicação antialérgica e normalmente nesses casos, além de um antihistamínico, muitas vezes você vai tomar um anti-inflamatório esteroidal, porque isso daí já é um quadro sistêmico, já é um quadro mais grave de alergia. Então, além do antialérgico, do antihistamínico, você também faz uso de um corticoide injetável, para que o efeito seja bem rápido, para evitar o choque anafilático, a queda da pressão e a parada cardíaca. Só que uma alergia a gente pode me matar de um jeito muito mais fácil. Se o processo alérgico, se os mastócitos estiverem liberando histamina aqui na minha garganta, na minha faringe e laringe, ao liberarem histamina nessa região, como vocês sabem, a histamina promove vasodilatação e ocorre inchaço. Esse inchaço, a gente pode fechar a minha glote. E aí eu vou ter um edema de glote. O que é esse edema? O que é a glote, né? E a epiglote? São as estruturas que estão na entrada das vias aéreas, na entrada da traqueia. Se a sua glote se inchar e se fechar, o ar não passa e você começa a sufocar. É muito comum que isso aconteça com alergias alimentares. Então, por exemplo, o indivíduo é alérgico a camarão, aí ele come o camarão. As substâncias alergênicas do camarão vão se ligar nos mastócitos na garganta dele. Aí os mastócitos liberam histamina e a histamina promove vasodilatação na garganta. A garganta começa a inchar. Logo, a glote se fecha.
aí o ar para de ir para a traqueia e o indivíduo começa a sufocar. Esse quadro pode levar a uma parada respiratória fatal também, tá? Todos os anos morrem pessoas por edema de glote. Quando é que você, profissional da saúde, pode salvar uma vida desses casos, tá, gente? Eu, sempre que vou fazer uma viagem, especialmente quando você vai, por exemplo, ou com família ou com amigos, para essas trilhas, por exemplo, você vai fazer trilha para o meio de uma trilha de 12 quilômetros, de 20 quilômetros, Chapada dos Veadeiros, por exemplo. E ali no seu grupo, você pode ter um amigo alérgico. No meio desse passeio, esse amigo passa por uma planta que provoca degranulação dos mastócitos dele, ou ele é picado por um inseto e provoca degranulação e ele começa a liberar histamina no corpo. Logo, ele começa a ter uma coceira generalizada, ou a liberação de histamina começa, algum colega prova uma frutinha no meio da mata, e aí aquela fruta provoca um inchaço, uma reação alérgica na garganta e fecha a glote. Gente, essa pessoa vai morrer. Não dá muitas vezes não vai dar tempo de trazê-la para um hospital. Pensa se esse seu amigo que teve a infelicidade de ter a reação alérgica é um homem de 100 quilos. Como é que você vai carregar ele lá desse local onde vocês estão? Às vezes vocês já caminharam por 6, 10, 15 quilômetros. Como é que você vai trazer ele de volta? Então, às vezes você vai sair correndo, que vai ser impossível trazer ele de volta, né? Você vai sair correndo atrás de ajuda, até você chegar no posto, né? Conseguir falar com um bombeiro, voltar lá, talvez a glote já fechou, o seu amigo já teve uma parada respiratória. Portanto, nessas viagens, eu sempre carrego comigo um antialérgico. Sempre vou carregar comigo um antialérgico e também um anti-inflamatório esteroidal. Sempre tenho comigo. Não o injetável, né? Eu levo comprimido oral mesmo, mas pelo menos eu tenho comigo. Porque num caso desse, você dá um comprimido de antialérgico ou de anti-inflamatório esteroidal para essa pessoa e sai correndo atrás de ajuda. Se ele estiver conseguindo andar ainda, beleza. Mas se ele já estiver sufocando, já estiver sem ar, você vai ter que deixar ele ali correr atrás de ajuda. Mas pelo menos você deixa a pessoa medicada. Em cerca de 30, 40 minutos, esse medicamento já começa a fazer efeito. Então tem chances de você salvar esse colega que vai estar numa reação alérgica. O edema de glote é mais perigoso porque a gente não suporta parar a respiração por muito tempo. Agora, o choque anafilático ele demora mais a acontecer. Se você fizer o uso do antialérgico, muitas vezes associado ao anti-inflamatório esteroidal, você acaba que o medicamento tem efeito antes do choque anafilático acontecer. E o choque anafilático é mais demorado. O problema é o edema de glote. Quem já viu uma pessoa, por exemplo, alérgica a camarão, já percebeu que essa aqui é uma emergência médica. A pessoa ali no restaurante, ela pôs na boca, ela começa a sufocar e aí você já tem que sair correndo em direção a um hospital para buscar assistência, né, de um serviço hospitalar. Porque aí no hospital eles vão fazer uma medicação injetável, né? E aí o efeito é instantâneo. Entenderam, gente, os riscos da alergia e a importância da gente saber disso? Sim, professor. Eu vou apresentar para vocês, então, agora, quem são os fármacos antialérgicos, quem são os fármacos que antagonizam as ações da histamina, ou seja, medicações que se ligam no receptor H1, no nervo e no vaso, e inibem o efeito da histamina. Não deixa provocar coceira, não deixa vasodilatar. Então, são medicações anti-alérgicas, anti-histamínicas, porque bloqueiam os efeitos da histamina no receptor H1. Por isso que eu chamo eles de antagonistas da histamina ou antagonistas histaminérgicos, tá? Porque são bloqueadores do efeito da histamina no receptor H1, tanto no vaso quanto no nervo. Olha, ciproheptadina, eu tenho 2 gerações, tá? Dos antialérgicos, antihistamínicos. A primeira geração tem ciproheptadina, difenidramina, dimenidrinato, hidroxizina, meclizina,
prometazina, bromfeniramina e dexclorfeniramina. Vocês certamente já fizeram uso de alguns desses fármacos. Alguns são muito populares, especialmente na infância. A hidroxizina, o medicamento de marca é o Ixizine. Muita mãe usa com criança que tem rinite. Meclizina, o Meclin. A prometazina é famosíssima, é o famoso Fenergan. Também é usado até em animais, na medicina veterinária. Dexclorfeniramina também é uma marca bastante conhecida, é o Polaramine. A gente compra aí o medicamento de marca mais famoso é o Polaramine. A prometazina é o Fenergan. Essa é a primeira geração. A segunda geração de antialérgicos é formada pela loratadina, a mais popular dos antihistamínicos de segunda geração, a desloratadina, a cetirizina e a fexofenadina. Na segunda geração eu só tenho 4 fármacos, na primeira geração eu tenho uma quantidade muito maior. Por que, gente, que a indústria desenvolveu uma segunda geração de antialérgicos antihistamínicos? Essa é a última discussão que nós vamos fazer para a gente fechar a aula. Por que a indústria precisou desenvolver uma segunda geração? Porque a primeira geração tinha um problema. A histamina, gente, também possui um receptor para ela, o receptor H1 de histamina também existe no sistema nervoso central. E quando a histamina se liga no receptor H1 lá no sistema nervoso central, ela nos deixa atento e acordado. E também gera geração de sensação de saciedade e pode provocar náuseas. Esses são os efeitos da histamina no sistema nervoso central. Tá? Então, o receptor H1 de histamina, ele não existe só no nervo periférico e no vaso sanguíneo. Ele também existe no sistema nervoso central. Então, quando a histamina se liga no receptor H1 no sistema nervoso central, ela aumenta nossos níveis de atenção e nos deixa acordado. E também alivia a nossa fome. Gera a sensação de saciedade. Só que ela também provoca náuseas, tá? Histamina no sistema nervoso central provoca náuseas. Olha que incrível. As medicações de primeira geração, antihistamínicas, elas penetram a barreira hematoencefálica, ou seja, elas conseguem chegar no tecido nervoso central. Elas atingem a medula espinhal, o cérebro, o cerebelo, ou seja, elas atingem o sistema nervoso central, porque são medicações lipossolúveis. Então, elas conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e chegam no sistema nervoso. Ao chegar aqui, gente, elas vão se ligar no receptor H1. Só que o efeito delas é oposto ao da histamina. Se a histamina no meu sistema nervoso central, quando se liga no receptor H1, provoca aumento da vigília, do estado acordado, e aumento da atenção, o que essas medicações vão provocar, gente, quando elas se ligarem no H1? Se o efeito delas é oposto ao da histamina. O que eles provocam? A histamina, quando se liga no H1 no cérebro, me deixa acordado. E essa medicação aqui, esses fármacos todos, que também se ligam no H1, mas tem efeito oposto ao da histamina. Qual que é o contrário, gente, de me deixar acordado e atento? Sonolento, gente. No sistema nervoso central, essas medicações vão provocar sono e desatenção. Por que elas estão provocando sono e desatenção? Porque o efeito delas sobre o receptor H1 é oposto ao efeito da histamina. A histamina provocaria, quando se liga no H1 no cérebro, nos deixa atentos e acordados. Quando o antihistamínico se liga no H1, ele vai nos deixar sonolentos e desatentos. Qual é o efeito sobre... a histamina me dá uma sensação de saciedade. O que o antihistamínico vai provocar em mim, gente? Vamos, gente, ativa. Se a histamina me dá a sensação de saciedade, fome. O que o antihistamínico vai provocar? O oposto. Fome. Vai provocar fome.
E se a histamina me deixava com náuseas e vômito, o que o meu antihistamínico vai fazer comigo, gente? Quando ele se ligar no receptor H1. A histamina me dava náuseas e vômito. O que ele vai provocar em mim? Um efeito antinauseante, né? Ou antiemético. Antiemético é a mesma coisa que dizer antivômito. Vamos lá, para ver se vocês estão entendendo. A histamina, no meu cérebro, ela é um neurotransmissor. E ela se liga no receptor dela, o receptor H1. Quando eu tenho histamina sendo liberada no meu cérebro, eu estou acordado, atento, sem fome. Se eu tomar uma medicação, gente, que chega no meu cérebro e bloqueia as ações da histamina, ao invés de ficar acordado e atento, eu vou ficar com sono e desatento. Ao invés de eu sentir saciedade, eu vou sentir fome, porque tem uma medicação aqui ligando no H1, bloqueando os efeitos da histamina. Todos esses fármacos aqui fazem isso. Se ligam no receptor H1 e bloqueiam os efeitos da histamina no cérebro, porque todos eles são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica. Se a histamina no meu cérebro provoca náusea e vômito, essas medicações vão ter efeito antináusea e antivômito. Antivômito eu chamo de emético. Então vamos lá. Alguém já fez uso de uma dessas medicações, gente? Sentiu sono e desatenção? Sim, professor. Elas não provocam, de fato, uma sonolência muito expressiva? Isso, gente, Sim. isso num antialérgico é reação adversa medicamentosa? É. É. E era indesejada, gente. Pensa o seguinte, você é um pai de família, está tendo uma crise alérgica, ou uma mãe de família, né? Está tendo uma crise alérgica e precisa fazer uma viagem. E você é o motorista. Olha que desagradável. Você precisa tomar uma medicação antialérgica, mas se você tomar ela, você vai sentir sono e desatenção. Então isso era muito ruim. Como é que você vai fazer uma viagem? Como é que você vai dirigir desse jeito? Pensa que você é um motorista de caminhão, com uma crise alérgica terrível, e aí você não poderia fazer uso do antialérgico. Se fizesse uso, você teria que parar de trabalhar naquele dia, porque ia te dar muito sono. Como é que um motorista de caminhão vai dirigir com muito sono e desatento? Ele teria que parar, senão poderia se envolver num acidente. Então, o sono provocado pelos antialérgicos de primeira geração, porque eles atravessam a barreira hematoencefálica e chegam no sistema nervoso central, era um inconveniente. Por isso que nós geramos a segunda geração de antialérgicos, como a loratadina, a desloratadina, a cetirizina e a fexofenadina. A segunda geração, gente, são moléculas que se ligam no receptor H1 do nervo, no receptor H1 do vaso, e têm efeito antialérgico. Só que elas não atravessam a barreira hematoencefálica. A estrutura química delas é menos solúvel em lipídios, é menos lipossolúvel. Então, eles não atravessam a barreira hematoencefálica e não chegam no sistema nervoso central. Como essas moléculas não chegam no sistema nervoso central, elas não vão se ligar no receptor H1 do cérebro e não vão provocar sono, nem fome, nem efeito antiemético. Por isso que a segunda geração tem um efeito limitado ao efeito antialérgico. Ela não provoca efeitos centrais. Por que eles não provocam efeitos centrais? Porque eles não atravessam a barreira hematoencefálica. Entenderam isso? A segunda geração não chega no nosso sistema nervoso central. Então, eles não atravessam a barreira hematoencefálica e, portanto, né, não possuem efeitos centrais. Esses medicamentos, gente, eles são puramente antialérgicos. Ó, estou estudando para um concurso.
Semana de prova, né? Vocês aí vão entrar em semana de prova. O clima está muito seco, vocês têm uma crise alérgica. Vocês vão tomar, agora na semana de prova, gente, um antialérgico de primeira geração ou de segunda? Por quê? Justifique sua resposta. A de segundo, né, que o senhor acabou de pôr, eles não vão atravessar a barreira hematocefálica, não vai me provocar sono e desatenção, e Exato. todas as outras coisas aí, náuseas. Isso, exato. Você não quer sono e desatenção na sua semana de prova, né? Você precisa estudar, precisa estar atento. Essa primeira geração, como ela chega no sistema nervoso central, ela acaba me provocando sono e desatenção. Muita gente, olha aqui, ó, muita gente usa essas medicações, inclusive para dormir. Usa ela pelo efeito adverso, vê se pode. Porque elas provocam, de fato, um sono muito intenso. Essa reação adversa é indesejável. Mas nem sempre, né, gente? Às vezes, num dominguinho chuvoso, eu estou em casa com uma alergia danada no meu sofá e eu tomo um antialérgico. Nesses casos, eu vou até querer um de primeira geração, né? Domingo, tá chovendo, qual o problema de me dar sono? E eu dormir a tarde toda debaixo dessa chuvinha? Não tem nenhum problema. Mas no dia a dia, no trabalho, dirigindo, esse sono que a de primeira geração provoca é um inconveniente. E aí eu vou terminar a aula só com duas curiosidades. Só curiosidades, tá? Para vocês. Esse medicamento aqui, ó, a ciproheptadina, nem é usada como antialérgico. Ela é um antihistamínico de primeira geração. Só que quando ela chega no sistema nervoso central, ela bloqueia o receptor H1, né? Então ela gera fome, certo? Porque a histamina gera saciedade, a ciproheptadina, que é um antihistamínico, então vai gerar fome. A ciproheptadina, gente, ela faz parte de um medicamento para gerar apetite, para dar fome, tá? O medicamento se chama Cobavital, que é ciproheptadina com cobalamina. São duas substâncias que aumentam a sensação de fome. Às vezes, aquela criança que não come de jeito nenhum, algumas mães dão o antialérgico de primeira geração, ciproheptadina, para a criança, porque ele provoca fome, porque ele tem efeitos opostos ao da histamina, então ele gera uma sensação de fome. A histamina gera saciedade, o antialérgico causa fome. Então, algumas mães que a criança tem muita dificuldade de comer, dá ciproheptadina para a criança, para gerar fome. E funciona para algumas crianças. O medicamento se chama Cobavital, é ciproheptadina mais cobalamina. É uma associação de fármacos. E por fim, a gente queria falar para vocês do dimenhidrinato. Dimenhidrinato está aqui, né? É um antialérgico de primeira geração. Então ele chega no cérebro e provoca sono. O dimenhidrinato, vocês estão vendo aqui o nome do fármaco, mas vocês certamente conhecem o medicamento pela marca. O dimenhidrinato ele é vendido com a marca Dramin. O Dramin é um antialérgico de primeira geração. É a molécula de dimenhidrinato. É um antialérgico que entra no sistema nervoso central, bloqueia o receptor H1 e provoca bastante sono. Então, muita gente usa o Dramin para dormir. Só que essa nem é a indicação farmacológica dele. O Dramin, gente, tem como indicação o efeito antináusea e antivômito. Então, pessoas que sentem náusea e vômito em barcos, em ônibus, ou seja, a náusea e o vômito provocados pelo movimento, e também gestantes, vão usar o dimenhidrinato. Por quê? Porque ele entra no sistema nervoso central, se liga no receptor H1 e tem efeito oposto ao da histamina. A histamina está lá provocando náusea e vômito. O dimenhidrinato vem, se liga no receptor H1 e provoca efeito antináusea e antivômito. Então, a indicação terapêutica do dimenhidrinato é para tratar náusea e vômito, provocados pelo movimento e também pela gestação. Tá? Então, eu só queria destacar que a ciproheptadina e o dimenhidrinato se aproveitam do que seria uma reação adversa dos antialérgicos para terem um efeito farmacológico diferente. Então, a ciproheptadina provocando fome, que seria um efeito adverso dela no cérebro, mas que para a ciproheptadina virou efeito farmacológico, e o dimenhidrinato com efeito antináusea e antivômito.
como principal efeito farmacológico. Essas duas moléculas, o dimidrinato e a cipretadina, nem são usadas como antialérgicos, embora sejam, tá? Se ligam no receptor H1 do vaso e do nervo, como qualquer outro fármaco dessa classe. Mas eles nem são indicados como antialérgicos. Como antialérgicos são indicados esses demais aqui, especialmente a desclorfeniramina, a prometazina, a hidroxizina, que são bastante populares. Certinho, gente? É isso que eu queria discutir com vocês sobre antialérgicos, tá? São medicamentos relativamente seguros. A grande preocupação que eu devo ter com o antialérgico é a provocar sono quando eu uso a primeira geração. Então, eu devo evitar a primeira geração em momentos em que eu não posso ter sono. Quando eu estou dirigindo, quando eu estou estudando. Então, eu vou optar pela segunda geração, que não provoca sono, porque não atravessa a barreira hematoencefálica, então não chega no cérebro. Não tem nenhum efeito central. A segunda geração não tem nenhum efeito sobre as náuseas, sobre a vigília e nem sobre a saciedade, porque eles simplesmente não chegam no cérebro. Eles agem só na periferia. São antialérgicos só no nervo e no vaso. Certinho? Dúvidas, gente?